Então, continuando com o nosso vídeo, número 2 agora, a respeito do sábado, nós vimos que a própria religião, no decorrer do tempo, com os seus intitulados profetas, porque todas as religiões têm os seus fundadores, que são os pais, os profetas. Mesmo que elas tenham vindo de dentro de uma outra, eles saem de uma mãe, tem uma mãe que foi gerando filhas e filhas e filhas, e essas filhas têm os seus maridos. Cada um desses maridos são considerados profetas, as profetas, os cabeças. Então, como eu estava falando antes no primeiro vídeo, nós temos um país, quando é mal administrado, quando é administrado por pessoas de mau caráter, a tendência dele é ir de mal a pior. Isso é em qualquer coisa, qualquer função. Uma empresa, quando é mal administrada, a tendência, todas as coisas têm uma lógica. Tá? Então elas têm uma tendência. Então a tendência de uma empresa mal administrada é ir à falência. Assim é um país, assim é uma família. Uma família, quando ela é mal administrada, quando as coisas não têm um equilíbrio, ela começa a se destruir. Tá? Então isso é uma coisa que nós precisamos aprender. Nós precisamos entender como é que as coisas funcionam no mundo. Então é uma base. Quando nós aprendemos essa base, nós não somos manipulados por mais ninguém. Eu tenho visto hoje, nesse tempo, digamos assim, uma multidão de pessoas que vão nas igrejas, que não são igrejas, que são casas comerciais religiosas, porque igreja somos nós, pessoas, seres humanos, templos onde Deus habita, é o meu corpo, é o teu corpo. Então na casa que as pessoas fundam lá, que chamam de templo, que lá não é templo, que lá é uma casa construída por mãos de homens, nada mais do que isso. Mas para os religiosos, que tem que prender as pessoas ali dentro, que tem que fazer lavar cerebral nelas, eles ensinam que lá é a casa de Deus. Então nisso nós já vimos que Deus que eles servem, eles servem um Deus morto, porque se Deus tem casa, então o Deus Criador, o nosso Deus, o nosso Pai, o Deus vivo, é o universo. Ele não tem casa, ele não precisa que homens façam casa para ele morar. E ele não mora em casa feita por mão de homens, porque ele é o criador de todas as coisas. A única casa que ele quer morar é onde? Dentro de nós, dos animais, de tudo que ele criou. Tudo que ele criou é parte dele, sabe? Nós precisamos entender essa vida, Deus, o criador, o universo, a vida, o cosmos, a energia que nos sustenta. Então ela não precisa de casa. Ah, mas nós vamos lá no templo adorar a Deus. Isso é uma mentira. A menos que vocês creiam num deusinho material e físico, porque a escritura não ensina que existe um deus material, um deusinho apalpável. A escritura fala que Deus é onipresente. Por quê? Porque ele é o universo. Aonde você vai, o universo existe. Aonde você vai, tem seres. Então Deus está presente em todos os seres, numa planta, na terra, na água, no ar. Então Deus é onipresente assim. Não que Deus seja uma criatura que vai estar em todos os lugares, mas Deus é o que? Deus é o universo inteiro. Deus é a vida. Então aonde tem vida, quer dizer, Deus está presente ali. Por isso Deus é onipresente. Deus é onipotente. Então não há nada mais poderoso do que esse universo, do que esse grande universo. Então, que existe, que tu olha para um lado, tu não vê o início, tu olha para o outro, tu não vê o final. Tu olha para cima, tu não vê o fim. Então, os escritores das escrituras e os profetas, conhecendo e sabendo dessas coisas, eles simplesmente escreveram: Deus é o quê? Deus é onipresente. Por que Deus é onipresente? Porque Deus é o universo inteiro. Todas as coisas é Deus. Então eles escreveram: Deus é onipresente. Se eu vou, se eu sair daqui, digamos, eu estou aqui no Brasil, vou lá nos Estados Unidos. Deus está presente, mas enquanto eu vou no meu caminho, Deus está presente em mim também.
Então não há como nós nos afastarmos de Deus e nem como Deus se afastar de nós. Então, isso falando da onipresença de Deus, porque Deus é a vida. Então, enquanto nós estamos vivos, enquanto há vida ao nosso redor, enquanto há cheio de bactérias no ar que nós não vimos, tá? Tem corpos visíveis e invisíveis, nós não vimos as bactérias, mas Deus está presente. Então Deus vê todas as coisas por esse intermédio, sabe? Então Deus é o que? Deus é uma energia constante que está em todos os lugares, por isso é onipresente. É onipotente porque ele é poderoso de fazer todas as coisas, ele faz o que ele quer. Só os tolos e os ignorantes dizem que Deus não existe. Eles não existem por quê? Porque eles não sabem quem é Deus. Porque esse deusinho que é inventado no sistema religioso, nas religiões, esse de fato é um deusinho, sabe? Esse não é o Criador. Porque nós precisamos de ir lá no templo para adorar a Deus. Que Deus é esse? Eu gostaria que vocês me explicassem, religiosos, porque vocês ensinam as pessoas. Muitos de vocês se intitulam sábios, instrutores e aquilo, e vocês cobram dinheiro das pessoas ainda para mentir, para enganar elas. Isso que é feio. Tá? E Deus vai cobrar de vocês essas coisas. Não se esqueçam disso. Melhor seria que as pessoas, esses líderes, atassem uma pedra do seu pescoço e se jogassem nas profundezas do oceano. Antes fora que não tivesse nascido. Porque enganar as pessoas, fazer as pessoas de tolo e de trouxas por causa de dinheiro, isso vocês estão usando o nome de Deus em vão. Isso está lá nos mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E vocês que vendem sacramento, vendem vassoura, vendem coisas ungidas, todos vocês são ladrões. Eu não vou poupar ninguém. Todos vocês são mercenários, são ladrões. Não pense que eu vou passar a mão por cima de ninguém aqui. Sabe? As pessoas vão ser livres, as pessoas vão ser libertas, a Babilônia vai cair. Sabe? Esse poder babilônico, religioso vai cair. Vai cair por quê? Porque as pessoas vão entender, vão compreender que a vida inteira delas foram enganadas. E chegou a hora disso acontecer. Isso vai acontecer. Sabe? As igrejas, os templos de vocês e os deuses que são vocês as pessoas têm que adorar vocês. Vocês são os deuses para elas. É isso que vocês falam, é isso que vocês anunciam. Vocês pisaram a verdade de Deus. Vocês calcaram a verdade, vocês calcaram o sacrifício de Cristo com os pés, se auto-intitulando pastores, sabendo vocês que há um só pastor, mas vocês dizem que vocês são pastores. Vocês roubaram um título que não pertence a vocês. Isso também vai ser tirado de vocês. E todas essas coisas vocês vão ter que aprender. Quando as pessoas entenderem isso, elas vão ser livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Mas livre do que verdade é essa? Vocês vão ser livres da religião. Vocês vão ser livres do sistema religioso. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, não machuca, e o meu fardo que é leve, não esse fardo que os religiosos colocam nas costas de vocês. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Aprendam comigo. É isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que raciocinar. O meu povo, vocês perecem, vocês andam se arrastando no chão por falta de sabedoria, por falta de conhecimento. Mas naquela época que foi dito isso, foi dito para as pessoas que não sabiam ler e não sabiam escrever. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então eles eram manipulados por aqueles que sabiam ler, por aqueles que sabiam escrever, e era anunciado para eles somente aquilo que os religiosos queriam. Então por isso foi dito, meu povo perece por falta de conhecimento. Mas hoje em dia todos vocês têm uma escritura na mão, mas mesmo assim vocês ainda não conseguem entender o que está escrito nela. Então vocês são manipulados por causa de religião. E quando o Espírito da verdade fala com vocês, vocês ficam todos ouriçados. Não, isso é o diabo. A mesma coisa que aconteceu com os fariseus. Quando eles ouviram a verdade que atingia a mentira deles, que eles começaram a perceber, mas espera aí, cara, esse Cristo aí, esse cara está arrastando uma multidão atrás dele, e essa multidão não vai mais nos dar dinheiro. O nosso sistema vai à falência. Então eles começaram a planejar um meio de eliminar o Cristo.
Por quê? Porque aquele cara lá era uma pedra no sapato deles. Então vamos dar um jeito de eliminar esse cara aí, porque esse cara aí tá fazendo as pessoas usar as engrenagens que elas têm. Então ele está abrindo. Ele abria os olhos aos cegos, mas os cegos espirituais. Ele fazia os coxos e os paralíticos caminhar por conta própria, porque conheciam a verdade. Ele curava, ressuscitava os mortos, aqueles que não tinham esperança nenhuma mais, por causa da religião, que a religião tinha matado essas pessoas, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Mas até isso foi tudo corrompido, foi tudo ensinado mentiras e mentiras e mentiras. E agora chegou a hora de revelar essas coisas, porque a própria Escritura ela declara: quem morreu, aquele que está morto, é lei, é lei. Deus não muda a sua lei. Deus não é homem para mudar a sua lei. A lei de Deus é natural, o universo tem uma lei natural. Então, ninguém muda as leis do universo. Aquele que está morto, está morto. Aquele que está vivo, está vivo. Depois que uma pessoa morreu, coagulou o sangue, ela morreu, o espírito se retirou dela, o corpo dela vai se deteriorar. Por isso a Escritura diz: é dado ao homem morrer uma só vez. Aquele que de fato e de verdade morreu não volta a viver. Aquele corpo que está morto, que o sangue coagulou, que o espírito saiu dele, a lei natural que vai dar sequência àquilo ali vai ser a lei da desmaterialização daquele corpo. Aquilo ali vai abichar, vai criar os bichos, as bactérias que vão comer aquele corpo. Ele vai para o cemitério, é sepultado. Ou se não for sepultado, digamos, quando acontece um assassinato, alguma coisa, nós encontramos um corpo lá igual qualquer um outro, igual um animal que morre. Nós vamos lá, aquilo lá, as moscas fazem aquele processo ali de colocar da própria natureza. Então as próprias bactérias vão corroendo, vão comendo aquilo ali e fica somente a ossada. Então isso é uma lei imutável. Não me venham com falácias. Ah, mas Cristo ressuscitava os mortos, isso e aquilo, aquele outro. Então assim, ó, tem muita coisa dentro das escrituras que foi Roma que acrescentou, sabe? Para dar uma maior, digamos, colocar o Cristo no lugar de Deus. Ah, isso é uma verdade. Eles colocaram o Cristo no lugar de Deus e venderam esse Cristo para o mundo como se o Cristo fosse o próprio Deus, o universo, o Criador, sendo que ele não era, sabe? Ele foi criado, desde o início o Cristo foi criado. Era o Adão lá no princípio que foi criado, e era o Noé, o Abraão, o Moisés, o Davi. Então o Cristo é o quê? O Cristo é um dos príncipes. É um dos príncipes. É o príncipe de quem? De Israel. Tá? Os outros povos também têm seus príncipes, mas o Cristo é o príncipe do povo de Israel. Tá? É aquele que conduz o povo de Israel. Por isso ele é digamos, o rei dos judeus, o rei de Israel ali. Então ele conduz o povo de Israel. Então defendia o povo de Israel. Mas todos os povos têm os seus príncipes. Então, cada povo, digamos, tem o seu príncipe ali que vai lhe dando instruções. Esses príncipes também são considerados anjos. Anjos que Deus escolheu no passado, homens santos que Deus separou para fazer esse tipo de coisa. Então, o Cristo, ele é o príncipe do povo de Israel. Tá? Que fique bem claro essas coisas. Por isso que eles lutavam contra outros povos. Defendia o seu povo, porque existem vários povos, não existe simplesmente todos nós, digamos, somos descendentes de uma mesma origem. Não, Deus criou todas as coisas por meio da evolução. O Cristo, que é o Messias de Israel, digamos, o Adão, ele vem de uma origem a sua origem é, digamos, a sua evolução, ele é o pai
ele é o pai dos israelitas, de todos os israelitas, por isso ele cuida dos israelitas. Mas também não podemos ignorar que os outros povos, os outros que também evoluíram, que se transformaram em seres humanos também, eles também têm os seus guias, os seus líderes. Por isso nós temos Buda, nós temos o Maomé, nós temos outros grandes sábios que, digamos, para outros povos. O Cristo, desde o começo, é o príncipe do povo de Israel, tá? Que fique bem claro isso. Então, quando todos os povos eles conseguirem entender isso, tá? Quando todos os povos conseguirem entender que cada povo tem o seu príncipe e que Deus criou cada um de uma forma diferente, sabe? Nós vamos ter que entender que as nossas diferenças, elas existem porque foi Deus que criou. Então, todas as coisas que Deus criou, por isso se chama de universo. Sabe? Universo, une de um e verso de variedades. Então Deus criou variedade de coisas. Então os próprios seres humanos, eles não são todos descendentes da mesma origem, mas eles têm todos eles em comum um ancestral. Tá? Um ancestral que é o quê? Que é o primeiro. É o primeiro daquela linhagem ali. Digamos, o primeiro da linhagem dos seres humanos foi Adão. E depois de Adão vem surgindo outras criaturas que evoluíram também no decorrer do tempo, dando origem aos povos. Digamos, como que Adão é o pai, digamos, tem uns que são brancos, tem outros que são pretos, tem outros que são asiáticos, tem isso que são aquilo. Então todas essas criaturas, elas evoluíram em paralelo também. Sabe? Por isso que existe várias pessoas. Então, e por isso que começou a acontecer guerras. Lá no começo, esses povos começaram a guerrear entre si e se transformaram em inimigos. E é isso que nós precisamos entender agora. Nós precisamos entender essas coisas e aceitar as diferenças. Porque foi o próprio Criador, o próprio universo que fez essas diferenças. Mas porque eu sou branco, eu sou melhor do que o preto? Não. Deus não criou o melhor e o mais ruim. Deus está criando, Deus está fazendo as coisas acontecer, Deus está fazendo evoluir. E é isso que nós precisamos evoluir. Nós precisamos ser seres espirituais. Tá? É isso que nós precisamos. E voltando ao princípio do sábado, então das leis, aqui na verdade o sábado ele faz parte de uma lei, e eu quero explicar o fundamento do sábado, na criação, na humanidade, nas pessoas, desmistificar tudo que as religiões elas estão ensinando para as pessoas. Digamos, hoje o Brasil aqui é o novo Israel, sim, sabe? Quem tiver dúvida não precisa mais ter dúvida, o Brasil é o novo Israel. Aqui estão todas as tribos reunidas de novo. Estas coisas nós precisamos aprender. Aqui foi feita uma promessa a Abraão: a tua descendência será tão numerosa como as estrelas do céu. O Brasil é uma grande nação. O Brasil tem a sua bandeira cheia de estrelas. Aquela bandeira acima representa o próprio Criador ali, representa uma estrela maior acima, separada das outras, e abaixo estão todas as outras estrelas, todos os outros povos. Tá? Todos os povos estão reunidos no mesmo lugar. Tá? Então Abraão viu essas coisas, Deus fez a promessa para ele, e Moisés não conseguiu entrar aqui na Terra Prometida por causa do tempo. Então era necessário que aquele tempo de purificação fosse feito lá no deserto, no Israel do deserto, no Israel do Oriente, para depois eles passar para aqui, para o segundo céu. Lá era o primeiro céu, aqui o segundo céu. Tá? Então quando Moisés deu a lei, nós vamos entender agora o fundamento, a base do sábado e para que serve o sábado. Tá? Eu sou o Senhor do sábado. Tá? Para que foi dado o sábado? O sábado foi criado para o povo descansar. Tá? Ninguém é máquina, ninguém é uma máquina para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então o sábado também era uma figura. Tá? Era figurado que o Cristo haveria de padecer e tal, morrer e descansar no sábado. No sétimo dia, então, Deus descansou de todas as suas obras. Então, a criação do sábado também estava figurada na morte do Cristo ali. Digamos que Deus descansou porque o Cristo ele consumou a obra dele com aquele mundo antigo. Tá?
vamos voltar ao princípio. Quando o Israel, que era Jacó, o nome dele foi mudado para Israel, foi morar no Egito, lá com José, toda a sua família ficou morando no Egito. Então passou o tempo, eles acabaram trabalhando para os egípcios, né? E no decorrer do tempo eles foram provavelmente mudando as leis e tal, e se aproveitando que eles podiam se aproveitar dos hebreus ali, do caso dos israelitas, né? E aconteceu que, como a tendência do homem é a ganância, eles escravizaram os hebreus, os israelitas no caso ali, todas as tribos de Israel, e começaram a obrigar eles a construir pirâmides. Porque aquelas pirâmides ali eram, digamos, um deus para os egípcios. Então, no mundo inteiro foram construídas essas pirâmides. E muitas delas foram construídas na época da Babilônia, da Torre de Babel. Então, o esquema deles era dominar todo mundo sobre o poder deles e todos curvarem a eles e dominar o povo, assim. E Deus foi lá e bloqueou, fazendo uma confusão entre os idiomas, entre o que um falava e o que o outro. Deus fez um desentendimento, para que as pessoas entendam claramente. Deus fez um desentendimento entre os sistemas operantes no mundo, para que eles desistissem daquela ideia de dominar o mundo. Tá? Foi isso que aconteceu. Esse foi um juízo que aconteceu com a Babilônia. Sabe que eles não conseguiram mais construir aquela ideologia de dominar o mundo, porque Deus inspirou eles, inspirou as pessoas a discordarem. Sabe? Então começou a haver discórdias e discórdias e discórdias, e chegou um ponto que eles não conseguiram mais fazer o que eles queriam, que era dominar toda a terra. Aquela torre figurada que subia até o céu era poder, era um reino que eles queriam construir para dominar toda a terra. Hoje em dia está sendo feito isso através dos Illuminates e de alguns judeus aí que se desgarraram da verdade, sabe? E amam o poder, sabe? Então eles querem dominar todo mundo debaixo de um único poder, só que eles estão passando por cima do que Deus fez, do que Deus criou. Para a finalidade que Deus criou as suas criaturas é para ser livres, não para ser escravos uns dos outros. E quando isso acontece, Deus entra no cenário, Deus entra em ação, desfazendo todas essas coisas, e vai acontecer de novo. Vocês, os Illuminates, aí, vocês que se acham os poderosos, a maçonaria que acha que pode dominar o mundo, tira da cabeça de vocês, porque vocês vão cair do cavalo, tá? Então, o sábado foi instituído para que o povo descansasse, um dia de descanso. Quando Moisés tirou o povo lá de Israel, do Egito lá, então eles passaram a ser uma nação. Então receberam a lei. A lei do sábado, que foi dada para eles, era uma lei de descanso, porque eles não tinham descanso no Egito. Tá? Lá no Egito eles tinham que trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar, até a hora que não aguentavam mais. A hora que não aguentavam mais, morriam. Tá? Então o sistema que está se formando hoje no mundo de novo é o mesmo sistema lá da Babilônia, o mesmo sistema do Egito: escravizar as pessoas, tirar delas todos os direitos que ela tem, tá? Direitos trabalhistas e tal. Então é o mesmo sistema. Esse mesmo sistema vai cair de novo, tá? Vocês que estão formando aí, vocês presidentes, vocês autoridades, vocês governadores que estão formando essa quadrilha de novo, vocês já têm então em mente que isso aí não vai dar certo, tá? Vai cair, Deus vai entrar em ação e vocês vão ser envergonhados, tá bom? Porque Deus não aceita escravidão. Deus fez as suas criaturas para serem livres. Aqueles que não quiserem ser livres, Ele vai dar um tratamento bem diferente para eles, tá? Aqueles que não quiserem dar liberdade para as pessoas, sabe? Deus vai dar um tratamento VIP para vocês, e vocês vão ser colocados no devido lugar de vocês, tá? Autoridades, juízes, maçonaria, Illuminates, vocês que se acham Deus na terra, vocês vão cair, tá? O gaduzinho de vocês lá, aquela estátua que vocês criaram, você já pode saber que ela vai afundar no oceano, tá bom? Então, o sábado foi dado para que as pessoas fossem libertas da escravidão
Então este era um sinal eterno entre Deus e o seu povo, até o fim, tá? Até o fim, e Deus não muda, tá? Um dia de descanso para o homem sossegar, relaxar, descansar e espiritualmente se renovar em Deus, tá? Então Moisés deu aquela lei, teve que ser pesado com eles, teve que ser pesado, porque se Moisés não fosse pesado, muitos vão dizer, mas como que Moisés matou um cara lá por causa do sábado? Sendo que o sábado, digamos, não era, digamos, tão importante para a salvação das pessoas. Mas foi o meio que Moisés achou, digamos, de impor a eles a seriedade da coisa, porque assim, eu libertei vocês do Egito, tá? Agora vocês são livres. Mas o que que eles estavam fazendo para eles mesmos? Eles estavam fazendo uma armadilha. Bom, nós vamos continuar transgredindo esta lei. E Moisés falou: não, ninguém vai transgredir a lei. Então a ordem que Deus deu foi para matar. E aqueles que viram que Moisés matou o cara, opa, o negócio é sério, então nós vamos ter que respeitar isso aqui. Então, até mesmo para eles não caírem em escravidão entre eles mesmos. E muitos dos profetas na linhagem do tempo, eles vêm falando para Israel: Israel, lembra-te do dia de sábado, do dia de descanso do Senhor, aquele que foi consagrado, foi santificado a Deus e não a vocês, tá? Para vocês não se tornarem escravos de vocês mesmos. Não era para eles se escravizarem a si e nem para escravizar os outros. Então isso, Deus deu uma lei para benefício deles, das pessoas. Hoje todos nós, digamos, nós trabalhamos, as pessoas elas trabalham, e a maioria das empresas que elas tentam explorar o máximo que elas podem, sugar o máximo que elas podem das pessoas. Se as pessoas, se existisse uma lei que as pessoas fossem obrigadas a trabalhar 24 horas por dia, as empresas obrigariam as pessoas a trabalhar 24 horas por dia por causa da ganância. Então, Deus instituiu o sábado para combater a ganância do homem, tá? Para que o homem não se tornasse escravo do trabalho, não se tornasse escravo dos homens, e assim, digamos, não caísse nessa armadilha, tá? Então, aquele dia foi consagrado a Deus. Então, como era consagrado a Deus, as pessoas então conscientemente, pô, nós vamos respeitar isso porque é consagrado a Deus. Foi o meio que Moisés achou de tirar aqueles burros, aqueles ignorantes da escravidão deles mesmos, tá? Então isso é uma coisa que nós devemos de aprender. Então o sábado também era figurado na morte de Cristo, tá? Então o Deus descansou de todas as suas obras. Quando Cristo ele consumou a obra dele no primeiro céu, tá? Nós vamos entender isso. O sábado era uma figura daquilo ali. Quando Cristo expirou lá na cruz e disse: está feito, está consumado, Pai, eu entrego o meu espírito a ti. Ele entregou o espírito porque ele sabia o que ele estava fazendo, que ele estava, porque aquilo ali já era determinado desde o princípio, que ele era o Adão da transgressão, ele tinha que pagar. Cristo era assim o culpado por tudo aquilo ali que aconteceu. Até mesmo no jardim do Getsemane ele implorou a Deus, ele pediu: Pai, se for possível, passa para um outro tempo mais à frente, eu tenho que ser crucificado agora. Tem que ser assim mesmo? E Deus: não, tem que ser assim, meu filho. Não tem outra coisa. Lembra, lá no passado tu fez o que não devia de fazer. No decorrer das eras também tu fez o que não devia de fazer. Tu cometeu digamos, muita coisa que a lei proibia, mesmo eu tendo ensinado e tal, isso, aquilo, que outro, sabe? Ele tinha consciência de todas essas coisas, então o sacrifício dele era obrigado para dar fim àqueles sacrifícios dos animais e que as pessoas se tornassem mais evoluídas, né? As pessoas se tornassem mais evoluídas e entendessem. Só que eles não conseguiram entender, sabe? Até mesmo hoje os religiosos não conseguem entender essas coisas. Os judeus não entenderam e os religiosos não entenderam o que aquele sacrifício simbolizava. Então, o sacrifício do Cristo simbolizava o quê? Que tudo estava pago. Tá? Tudo estava pago. Os pecados da humanidade estavam pagos e não precisava mais nenhum tipo de sacrifício de animais. Tá? Aquela lei que instituía o sacrifício dos animais estava, digamos,
anulada, anulada não, cumprida, sabe? Então se cumpriu, o que Deus diz que até determinado tempo vai ser assim, depois tu vai lá morrer, sabe? Porque isso já tinha sido revelado lá no Jardim do Éden, lá no começo, digamos naquela metáfora ali que Deus mata um cordeiro e cobre Adão e Eva com as vestes do cordeiro, depois tem a revelação para Abraão ali que um cordeiro ia morrer e tal, ele não precisaria sacrificar o Isaac. Então, todas essas coisas apontavam para o Messias, que ele deveria fazer aquilo ali, porque aquilo ali era o acordo que havia sido feito lá no Éden. O Criador fez para a evolução da humanidade das pessoas. Então, quando todo mundo entendesse aquilo ali, então o sacrifício findaria todos os outros sacrifícios de animais. Então por isso os próprios profetas falaram, escreveram que aquele que mata um animal, aquele que mata um boi, mola um boi, é o mesmo que matar um homem. Então quando as pessoas se tornarem conscientes disso, sabe, ninguém mais vai matar os animais, digamos, em sacrifício a deuses, porque toda essa lei se cumpriu, essa lei cerimonial do sacrifício se cumpriu. Então hoje nós não precisamos mais sacrificar nada para Deus. Então o nosso único sacrifício é o quê? É nós mudarmos o nosso caráter, mudarmos a nossa mente, mudarmos a nossa consciência e fazermos o bem uns aos outros. A lei do amor. Não vivemos mais na lei do olho por olho, dente por dente. Então, são evoluções, sabe? Que muitos não conseguem entender e falam um monte de merda, sabe? A respeito dessas coisas. Tem muita gente que pega uma Bíblia, eles acham que são líderes, eles acham que são pastores, se intitulam pastores, missionários, bispos, fazem um curso de teologia que aprende com os outros teólogos lá que são mais bestas do que eles, e assim vão passando as coisas para frente, sem entender o sentido e significado de coisa nenhuma, tá? Então, o sábado se cumpriu no Cristo para aquele primeiro céu, que era, digamos, o Israel ali, a África, começou na África, no Egito, foi para Israel. Então, quando Cristo morreu lá na cruz, ele diz: Pai, entrego o meu espírito às mãos, está consumada a minha obra, e Deus descansou de todas as suas obras que havia feito ali no primeiro céu. Então, o Cristo não vai mais voltar para Israel, ele não volta mais lá para Israel para fazer obras lá, por quê? Porque toda a obra que ele tinha para fazer com Israel foi feito, tá? Por isso Israel, digamos, foi destruída pelos romanos no ano 70 depois, porque o próprio Cristo diz assim, ó, Jerusalém, Jerusalém, que apedreja e mata os profetas. Quantas vezes eu tentei te ajuntar, como uma galinha tenta ajuntar os seus pintinhos embaixo das suas asas, mas tu nunca quis. Então, de agora em diante, ó, somente quando tu disser bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então tu vai ter que procurar o Cristo e não o Cristo vai te procurar. Então o que vai acontecer com Israel? Digamos, Israel espera o Messias dele. O que pode acontecer? Deus pode permitir que vá um falso Messias lá para Israel e engane eles, porque é o que eles merecem, porque o Cristo quando veio eles rejeitaram, então eles não quiseram aceitar o Messias dele, não conseguiram entender, aqueles líderes religiosos, aqueles sacerdotes, aqueles, digamos, os juízes que tinha Israel lá, então aqueles intérpretes da lei não conseguiram entender que o Messias tinha que vir, tinha que padecer, tinha que pagar pelos seus pecados, para terminar aquele sistema ali religioso dos sacrifícios, porque os animais eram inocentes, eles não tinham nada a ver com aquilo ali, então aquilo ali tinha que ter um fim, tá? Israel não conseguiu entender, e até hoje os judeus não conseguem entender essas coisas, que depois daquilo ali sim, daí o Cristo se tornaria o sumo sacerdote, então voltaria de novo, porque aquele Cristo da cruz é o primeiro templo, por isso que a Escritura diz: a glória do segundo templo será maior do que a primeira, tá? O Cristo que morreu, que foi crucificado, era o primeiro templo. Então aquele templo que Salomão construiu não tem nada a ver com o templo verdadeiro de Deus, tá? Porque o templo de Deus é o nosso corpo. O que Salomão fez foi uma outra história lá que ele criou, tá? Aquele templo lá não tem nada a ver com a história, mas mesmo assim Deus permitiu que as coisas fossem feitas ali, porque Salomão construiu aquilo ali, então era em Jerusalém, então foi utilizado aquele sistema, porque já havia um sistema, havia as tendas, então as tendas eram móveis. Salomão construiu um templo. Então, continuando essa história, a glória do segundo templo será maior do que a primeira. Então, a glória do segundo Cristo, tá?
do segundo Cristo será maior do que a primeira do primeiro Cristo que foi crucificado e morreu. Então, quando Cristo retorna de novo, agora, no ano 2000, isso já aconteceu, então as coisas já estão acontecendo no mundo. Então, a glória desse segundo Cristo, que é o ancião de dias, que foi profetizado lá no livro de Daniel, a glória do ancião de dias é maior do que a glória daquele primeiro Cristo, porque ele não governou muito tempo. Então, agora a humanidade vai receber o quê? Vai receber o maná. Agora a humanidade vai receber mais informações. Por isso que tem aquela escritura que fala que o primeiro milagre do Cristo foi transformar a água em vinho. Quando terminou ali o vinho no meio da festa dos religiosos, o Cristo aparece transformando a água em vinho, porque eles não tinham mais nada para dar para o povo, eles não tinham mais nada. Aquela festa é uma figura da religião. Quando a religião já não tinha mais nada para oferecer para as pessoas, aí surge no cenário o Cristo. Ele surge trazendo o quê? Um vinho novo, um vinho que foi transformado aqui de água para vinho. Então no meio da festa acabou, a religião acabou, não tinha mais nada para oferecer para as pessoas. Então surge ali o Messias, surge o Cristo ali trazendo estas informações para as pessoas, trazendo este maná, trazendo esse vinho novo, sabe? Que deu sentido. E aí as pessoas que provaram aquele vinho, pô, mas esse vinho aqui que foi servido agora no final da festa, já no final dos tempos, está sendo melhor do que aquele vinho que foi servido lá. Porque esse vinho aqui é mais gostoso, porque esse vinho traz mais informações, esse vinho traz entendimento, sabe? Esse vinho traz o que? Ele traz a doçura, sabe? Aí nós conseguimos entender as coisas, sabe? Então as coisas acabam sendo reveladas na luz, na claridade. E aí as pessoas elas começam então a entender Deus e a entender a si mesmo, sabe? E a viver em paz. Então, quando essas pessoas conseguirem entender isso, elas vão conseguir viver em paz. Então, elas vão entender como é que o universo funciona, como é que as leis funcionam, como é que Deus faz o seu juízo, seus julgamentos, quem é que é Deus, sabe? Deus é a própria vida, sabe? É o Criador, o Eterno, sabe? Então, quando tudo isso ficar claro na mente das pessoas, a maldade vai terminar. Porque nós vamos saber que a vida é eterna. Nós vamos saber isso claramente, nós vamos entender que quando a gente morre, a gente volta de novo, a gente ressuscita de novo, nasce de novo uma nova criança e nós acabamos nesse processo de evolução, de metamorfose, sabe? E se nós cometemos pecados nessa vida e não pagamos por ele, isso vai ser cobrado de nós na próxima. Então, com esse entendimento, com essa clareza espiritual, nós vamos ter que nos frear. Nós vamos ter que começar a pensar no que nós estamos fazendo. Então, com essa sabedoria, a humanidade vai evoluir uma nova metamorfose.